E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para fazer um vídeo um pouquinho diferente, que é para falar um pouco da história do Cruzeiro com a principal premiação esportiva que a gente tem no futebol nacional, que é a Bola de Prata, que era da Placar e atualmente é dos canais ESPN. Esse vídeo foi uma sugestão do Matheus Nogueira, tá? Que mandou aí do último 6x1 Responde, e eu achei que valia a pena fazer um vídeo separado sobre ela, porque é um conteúdo bem volumoso, digamos assim. Então obrigado, Matheus, aí pela dica, tá? E antes de começar a falar efetivamente dos premiados do Cruzeiro a cada ano, só fazer um breve contexto do que é essa premiação Bola de Prata e por que ela é a mais importante do futebol brasileiro. Antes de mais nada, porque é um prêmio tradicional, né? Ela foi estabelecida lá em 1970, quando ainda nem tinha Campeonato Brasileiro, mas tinha o torneio Roberto Gomes Pedrosa, e desde então, em todos os anos, é feita essa avaliação. E qual é o critério para escolher os melhores jogadores? A cada partida do campeonato, né, tem jornalistas na época da Placar, depois passou para a ESPN, mas tem um jornalista avaliando cada jogador e dando nota. No final do campeonato é feita a soma, né, da média de notas de cada jogador, e os melhores são então escolhidos aí para a seleção ideal. Durante a história da competição foram feitas algumas mudanças, tá? Por exemplo, entrou a Bola de Ouro em 1974, que é dada para o jogador que tem a melhor classificação média entre todos os jogadores de todas as posições. Isso não existia até 1973, e já nessa primeira edição aconteceu da única vez de dois jogadores dividirem a Bola de Ouro, porque terminaram empatados com a média. O Cruzeiro acabou representando uma exceção nessa história aí, mas eu falo para vocês daqui a pouco. Na história da competição, dois jogadores não concorriam com os demais porque eram considerados hors concurso, tá? O Pelé, obviamente, né? Os caras meio que não botavam o Pelé na premiação porque ele era o melhor mesmo. E o Neymar receberia esse tratamento a partir de 2012, quando ele foi o Bola de Ouro. Mas acabou que o Neymar saiu durante o campeonato de 2013 e, pelas regras da premiação, se um jogador sai do clube durante a disputa, ele não se torna elegível, tá? Então a Bola de Prata ela só é entregue para jogadores que estão no clube até o final do campeonato. Feito esse preâmbulo, vamos então fazer um recorte do Cruzeiro na Bola de Prata, tá? O clube é o oitavo aí do futebol brasileiro com mais premiações na história, são 41 conquistas da Bola de Prata e 4 bolas de ouro. E a nossa história no prêmio começa justamente na primeira edição, em 1970. O Cruzeiro teve 3 jogadores na seleção ideal do campeonato, que naquele momento não existia o Brasileirão, foi o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o popular Robertão. No ano que ficou eternizado pelo tricampeonato mundial da seleção brasileira, o zagueiro Brito e os meio-atacantes Tostão e Dirceu Lopes conquistaram aí a Bola de Prata. Em 1971, o Cruzeiro teve apenas um jogador premiado na seleção, que foi o Dirceu Lopes. E foi bem emocionante que em 2013, de forma retroativa, o pessoal de Placar e ESPN concedeu ao Dirceu Lopes a Bola de Ouro por essa edição de 1971, já que ele foi o jogador com a melhor média geral entre todos os atletas que disputaram a competição. Mas como na época não existia o prêmio Bola de Ouro, ele recebeu apenas a Bola de Prata. E 2013, aproveitando que o Cruzeiro dominou a premiação, o Campeonato Brasileiro e a porra toda, o Dirceu recebeu também a sua bola e posou junto com os demais jogadores. Em 1972, o Cruzeiro voltou a ter um representante na seleção, mas foi um vencedor inédito, o volante Wilson Piazza, que tinha ganho também a Copa de 70 jogando na zaga. Marcamos presença mais uma vez em 1973 e mais uma vez com Dirceu Lopes, que ficou entre os melhores jogadores daquele campeonato brasileiro. Em 1974, apesar de chegar muito perto do título, o Cruzeiro não teve nenhum jogador na seleção. Já em 1975, novamente vice-campeões, tivemos 2 jogadores agraciados, tá? O lateral direito Nelinho e o atacante Palhinha. Em 76, apesar da conquista da Libertadores, no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro não teve uma campanha tão brilhante assim, o mesmo acontecendo em 77 e 78. Só voltamos a ter um jogador premiado em 79 e tivemos 2 jogadores na seleção, que foram o lateral direito Nelinho e o atacante Joãozinho, né, ponta esquerda ali. Além disso, o Cruzeiro recebeu também uma Bola de Prata por ter um dos artilheiros do campeonato, que foi Roberto César, que marcou 13 gols naquela edição. Em 1980, Nelinho estava mais uma vez na seleção do campeonato, mais uma vez sendo o representante do Cruzeiro na edição. E vocês certamente já ouviram falar, se são mais velhos, viveram isso na pele, né? Mas a década de 80 do Cruzeiro não foi nada boa, tá? Um bom exemplo disso, que acaba servindo pra gente ter uma ilustração, é que de 1980 até 1988, o Cruzeiro não teve nenhum jogador na Bola de Prata. Obviamente, em 80 teve o Nelinho, que eu já falei, né? Mas quem quebrou aí essa maldição, digamos assim, foi também um lateral direito, tá? O Balu foi eleito melhor ala da edição de 1989. Em 1990, o Cruzeiro tem mais um premiado, é o zagueiro Adilson Batista. Mas aí vivemos outra seca de 5 temporadas sem nenhum jogador constando na lista final aí dos eleitos. Em 96, o Cruzeiro volta a ser premiado
premiado e em dose dupla, tá? O goleiro Dida e o volante Ricardinho, os dois ficaram no 11 ideal. E em 97, temporada que ganhamos a Libertadores e quase fomos rebaixados no Brasileiro, nenhum jogador do Cruzeiro na lista. Em 1998, temporada de vice-campeonato brasileiro, o Cruzeiro tem 4 jogadores premiados. O goleiro Dida volta a conquistar o prêmio, assim como o zagueiro Marcelo Digian, o meia Valdo e o atacante Fábio Júnior. Com uma campanha decepcionante em 99, o Cruzeiro não tem nenhum jogador na lista, mas volta a ficar representado no ano 2000, quando conquista 3 bolas de prata. O zagueiro Cris recebe uma, o lateral esquerdo Sorin também é agraciado, assim como o volante Ricardinho, que recebe sua segunda premiação. 2000 nós tivemos foi a Copa João Avelange, né? Mas valeu da mesma forma como o Campeonato Brasileiro. 2001 e 2002 zerados, tá? Nenhum premiado, mas em 2003 o Cruzeiro lavou a égua. O lateral direito Maurinho, o volante Maldonado e o meia Alex receberam a bola de prata aí como melhores em suas posições. Além disso, o Alex recebeu também a bola de ouro como melhor jogador daquela edição do torneio. Em 2004 e 2005, como a gente relembrou recentemente nos vídeos aí das campanhas do Cruzeiro em Campeonato Brasileiro, não foram anos muito bons, né? E um bom reflexo disso é que não tivemos premiados, mas em 2006 o Cruzeiro volta a ter pelo menos um nomezinho, emplacamos o Wagner na lista. 2007 foi um ano que conseguimos uma campanha de voltar à disputa de Libertadores, mas apesar disso não tivemos premiados. Já no ano de 2008 o Cruzeiro voltou a aparecer na lista, com 2 jogadores entre os melhores do ano, o volante Ramírez e o meia Wagner, segundo prêmio do Wagner. Em 2009 tivemos a épica campanha que culminou no Flanellation, né, que o Cruzeiro começa muito mal o brasileiro, se recupera e toma a vaga na Libertadores, que era até então do rival Atlético, e a gente tem um jogador na lista ideal, que foi o lateral Jonathan. Já na temporada 2010, vice-campeonato brasileiro, e 2 jogadores na seleção ideal, o goleiro Fábio e o meia Montijo. Em 2011, né, o ano que é conhecido em toda a galáxia como o ano do 6-1, apesar da campanha ridícula, o Cruzeiro tem um jogador na lista ideal do campeonato, que é obviamente Walter Montijo. Na temporada 2012, o Cruzeiro não tem nenhum jogador na lista da bola de prata, mas em 2013 a gente conquista o máximo de premiações na história do Cruzeiro em um ano, que foram 6 bolas. Isso porque o Fábio foi eleito melhor goleiro, o Mike o melhor lateral direito, o Dedé melhor zagueiro, o Newton um dos melhores volantes, o Everton Ribeiro um dos melhores meias, e o próprio Everton Ribeiro ganhou também a bola de ouro, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2013. Já no ano de 2014, né, apesar do bicampeonato brasileiro, o Cruzeiro foi premiado com apenas 3 jogadores. E, ironicamente, nenhum deles ganhou prêmio em 2013, tá? Foi o volante Lucas Silva, o meia Ricardo Goulart, e o próprio Ricardo Goulart ganhou a bola de ouro nesse ano. O Everton Ribeiro não constou na lista, eu não sei porquê. Na verdade eu sei, né? Porque a média de notas dele foi abaixo de outros jogadores. Mas no final das contas, quando a gente olha o que os caras jogaram naquelas 2 temporadas, muitas vezes parece meio injusto. Nos campeonatos brasileiros de 2015 e 2016, o Cruzeiro não teve nenhum jogador na lista ideal, nenhum premiado. E em 2017 veio o nosso último jogador a receber uma bola de prata, que é ele mesmo, tá? O diabo, Thiago Neves. Não tivemos nenhum jogador na lista ideal em 2018, em 2019 obviamente que a gente não ia ter, e em 2020 infelizmente também não teremos, porque não estamos na primeira divisão. Esperamos todos que em 2021, ano do nosso centenário, o Cruzeiro esteja de volta para fazer uma boa campanha e tomara, né, ter algum jogador premiado aí, porque quando a gente tem um jogador na lista dos melhores do campeonato, é sinal que o trabalho coletivo também funcionou minimamente. Só a título de curiosidade mesmo, o jogador que mais vezes conquistou o prêmio Bola de Prata foi o Zico, tá? Que ganhou 5 vezes a premiação como um dos melhores meias, 2 vezes a Bola de Prata como artilheiro e tem ainda 2 bolas de ouro como melhor jogador do campeonato. Atualmente o prêmio é organizado pelos canais ESPN e tem também o patrocínio do Sporting Bet, né? Eles fazem isso desde 2016, quando a Placar meio que deu uma falida, né? Assim como o impresso em geral. Mas acho que deu para contar um pouquinho da história dessa premiação, que ela é naturalmente uma forma de exaltar individualidades, mas é sempre uma opção válida para se contar um pouco mais da história do nosso futebol. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para manifestar as suas opiniões, sugerir pautas caso queira, porque assim como fez o Matheus, né, se eu achar que é um tema legal, certamente eu vou tentar produzir o vídeo. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo de notícias. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo. Valeu!